grande salve para você, cara ouvinte, caro ouvinte. Começa aqui o Estrangeiro, podcast de noticiário internacional do Brasil de Fato. Eu sou Rodrigo Durão, editor de internacional do Brasil de Fato, e conto com a equipe de correspondentes do Brasil de Fato, uma das mais ricas da imprensa brasileira, nessa missão de contar para você o que de mais importante aconteceu no noticiário internacional. Noticiário que o Estrangeiro que vai ao ar toda quarta-feira às 11 horas da manhã e traz, e a gente conta, como eu disse, com pessoas no sul, com correspondentes em 4 países do sul global que são muito mal cobertos pela imprensa brasileira: Rússia, China, Cuba e também a Venezuela. Se você, o Estrangeiro vai ao ar nas redes sociais do Brasil de Fato, YouTube, no Facebook, no X, Instagram. Manda uma mensagem pra gente, perguntas, comentários. A gente lê durante o programa. E no final, a gente traz também uma certa dose de surrealismo, com notícias bizarras que aconteceram durante a semana no quadro Terra Plana. Essa semana a gente vai falar sobre as soluções que vêm do Sul Global, que ajudam o Sul Global a resolver problemas que vieram do Norte Global, ou seja, problemas causados por países ricos, como o tarifaço do Donald Trump, e que são minimizados por soluções que vêm de países do Sul, países em desenvolvimento. Para isso, a gente vai contar com o correspondente do Brasil de Fato em Caracas, Lourenço Santiago. Grande salve para você, Lourenço. Prazer ter você aqui no Estrangeiro. E o tema que eu queria começar a tratar com você é sobre o projeto que o MST tem aí na Venezuela, projeto que está sendo bem mal noticiado aqui no Brasil. A revista Veja, inclusive, chegou a falar que o MST finalmente conseguiu um latifúndio para chamar de seu. Eu queria que você começasse dizendo por que não é assim e o que é o projeto que o MST tem aí na Venezuela. Bom dia, Durão, bom dia, Marco, bom dia a todo mundo que está trabalhando nos bastidores aí do Estrangeiro e bom dia a você que está nos acompanhando, não só nas plataformas digitais, mas também na Rádio Brasil de Fato. Bom, Durão, acho que esse é um tema muito importante, e que marcou as últimas duas, né, principalmente na cobertura para quem está cobrindo e acompanhando a Venezuela, né, que foi justamente esse caso, né, o projeto Pátria Grande do Sul, que é um projeto que foi encabeçado pelo governo venezuelano aqui, para desenvolver cerca de 180 mil hectares no sul do país para produção baseada na agroecologia e na agrofloresta. E para isso não tem ninguém melhor, né, nenhuma organização que tenha desenvolvido tanto esse tipo de técnica e tecnologia quanto o MST. E o governo venezuelano pediu apoio, né, do MST nesse caso para desenvolver o projeto. Então foi curioso que os jornais brasileiros falaram muito sobre o MST ter ganhado terras do governo venezuelano. Aqui na Venezuela também se discutiu muito isso, a oposição também bateu forte nisso. O governo venezuelano está dando terras para o Brasil, está dando terras para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, está dando, enfim, houve como eu posso dizer, houve esse problema mesmo informativo, né, essa falha na Mas comunicação. é isso, Lourenço? Desses... O MST ganhou terra ou não? Aí que tá, Durão. Teve essa falha de comunicação que partiu desses jornais, mas não teve mas não tem nada a ver com isso. O MST vai simplesmente encabeçar esse projeto e ser o reitor desse projeto, né? O que é diferente de ter as terras. Vai então, transmitir a gente vai expertise, né? Vai transmitir o conhecimento Exatamente, a gente vai para os venezuelanos. Exatamente, a gente vai até explicar um pouco mais para frente, mas é isso, é basicamente ser o reitor e o coordenador desse projeto. Então, principalmente, passar a técnica e a metodologia da agrofloresta para quem vai administrar esse projeto, que é a União Comuneira, que é o grupo aqui da Venezuela que é responsável por organizar as comunas e principalmente fazer a articulação da produção no campo, né? Então, Durão, a gente pode até citar isso um pouco mais na frente, mas o MST já está aqui na Venezuela 20 anos com uma brigada, né? Que é a Brigada Apolônio de Carvalho. Então ele já tem um trabalho de articulação política e, como você bem disse, de formação técnica
para a produção baseada na agroecologia, né? Que é uma produção que não tem uso de agrotóxico, que evita, que tem outra relação com o solo e com as pessoas que estão envolvidas também nesse tipo de produção agropecuária. A gente conta também hoje com a presença do Marco Fernandes, analista geopolítico do Brasil de Fato e editor da revista Wenhua Yonghan. Como é que fala isso, Marco? Wenhua Yonghan. Ah, que beleza. Então, um dia ainda conseguirei acertar isso. Marco, prazer estar com você aqui e eu gostaria que você começasse a falar sobre a importância desse projeto. Esse é um projeto entre Estado e movimento popular, né? E pode ser um sinal, um modelo a ser seguido por outros países, inclusive o Brasil? Uma ótima pergunta. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os ouvintes do Brasil de Fato, agora na Rádio FM de São Paulo. Bom dia pro Lorenzo. Pois é, 98.9, bem no meio do dial. Exatamente. Então, é um prazer aí, uma honra estar aí nas FMs de São Paulo. Olha, primeiro eu acho que esse projeto, eu gostaria de destacar 3 aspectos, acho que são muito importantes. Primeiro, mostra a sofisticação do movimento sem terra, né? Quer dizer, o nível de formação, por exemplo, de quadros técnicos que o movimento tem hoje, dezenas, talvez centenas de agrônomos, de engenheiros florestais, de veterinários que o movimento formou nessas últimas décadas, inclusive com parcerias com universidades públicas, né? Segundo, a sofisticação política, né, em termos de articulação política, a capacidade que o movimento teve também nos últimos anos de se tornar uma grande referência na América Latina, não só para outros movimentos populares, mas para alguns estados, como Cuba, como Venezuela, né, estados progressistas com os quais o movimento vem fazendo relação há décadas. O segundo aspecto, acho que interessantíssimo, é pensar também na coerência do projeto venezuelano, né, que é um projeto que desde o começo aposta no poder popular. Né, vamos lembrar que os ministérios da Venezuela todos são ministérios do poder popular para a economia, né? Então, eu acho que esse projeto também está mostrando a aposta, que é uma aposta, claro, tem um papel fundamental do Estado, mas tem um papel fundamental dos movimentos populares, né? A União Comuneira pela Venezuela e o MST pelo Brasil. Então, no título nosso aí, né, quais são as possíveis parcerias Sul-Sul para lidar com os problemas que vêm do Norte, a gente acredita que os movimentos populares têm sim uma função muito importante nessas parcerias. E por último, destacar, claro, o internacionalismo do MST. Né? O MST, o Lourenço acabou de mencionar, o MST tem uma brigada na Venezuela já faz 20 anos, tem uma brigada em Cuba há mais tempo ainda, tem uma brigada no Haiti, tem uma brigada em Zâmbia e tem uma brigada na China, né? Da qual eu faço parte já há algum tempo. E que tem também uma articulação interessantíssima, né, que daria inclusive tema de um outro podcast. Agora, só para finalizar, eu acho que também tem, do ponto de vista do internacionalismo do movimento e a importância dessa iniciativa, é pensar que é o seguinte: a integração da América do Sul é estratégico. A gente vai falar sobre isso, inclusive, quando for entrar no tema aí dos dilemas. Mas o governo brasileiro, infelizmente, apesar de ter como sua prioridade número 1, está lá no programa do Lula, prioridade número 1 do governo brasileiro é a integração da América do Sul. O Brasil vem fazendo muito pouco por isso, né? E sobretudo o que fez com a Venezuela nos últimos meses, e o veto à entrada da Venezuela nos BRICS lá em Kazan, não ajudou esse processo, pelo contrário. Então também esse projeto, né, eu acho que também é uma contribuição fundamental do Movimento Sem Terra para a integração da América do Sul. E aí para a integração dos povos e para a integração também via parcerias com o Estado. Então acho que nesse sentido o projeto tem esses elementos, é um projeto estratégico e acho que dando certo pode ser um modelo para outros projetos desse tipo. Sem dúvida, e fazendo comida, né? Fazendo o que de mais importante tem para a humanidade com essa preocupação ecológica. Mas Lorenzo, como é que vai funcionar esse projeto? Tem meta? Tem prazo para terminar? Quantas pessoas envolve? O que você pode falar em termos concretos sobre esse projeto? Durão, essa é uma boa dúvida que eu conversei bastante, não só com os militantes do MST, como com alguns integrantes do governo. Tudo isso ainda está sendo estudado, né? É uma área muito grande, 180 mil hectares, terra até Você Zecheda, esteve lá, né? né, Estive lá recentemente. Como é que foi? Demorou então, muito para chegar de Caracas até lá? Eu estive lá durante 5 dias, Durão. É um voo
Eu peguei um voo de Caracas a Puerto Ordaz, que é a cidade de referência mais perto ali da Vergarenha, né, que é a região onde estão essas terras. E de lá eu peguei um avião monomotor, né, aqueles aviões pequenos, que chega, você pousa numa pista de terra, então porque é realmente num lugar muito desocupado, né? Então esse é um ponto fundamental. É um lugar que ainda está muito vazio, ele é muito desocupado na Venezuela. Apesar de ter terras muito produtivas, terras férteis, o governo identificou esse lugar inclusive para isso, né? Porque são terras com muito potencial de produção. É um lugar muito ocupado. Então você pega uma caminhonete e você anda 2, 3 horas e não vê uma alma viva, assim. É realmente só espaço para produção. E o governo ainda está estudando isso junto com a MST, então o MST tem a consciência, tem passado isso para o governo, de que esse é um processo, isso vai demorar tempo, isso não vai ser do dia para a noite que vai começar a fazer um plantio em larga escala e você começar a colher alimentos para garantir, né, a soberania alimentar da Venezuela, que é o intuito principal desse projeto, né? É garantir a soberania alimentar de um país que sofre ataques constantes de bloqueio, principalmente dos Estados Unidos, e que para você não ter problemas, principalmente de abastecimento, você precisa ampliar a produção local, né? Esse projeto, então, vem com esse viés. Então, tudo isso está sendo ainda muito estudado. Primeiro, o MST chega e ocupa o espaço com o acampamento. Começa uma produção local para abastecer as famílias que estão chegando. Depois, pouco a pouco, o MST vai começando a produzir, junto, como o Marco disse, com a União Comuneira e principalmente com o Ministério da Agricultura, alguns produtos. Então, 1 hectare de cacau, 1 hectare de tomate, 1 hectare de mamão, 1 hectare de mandioca, 1 hectare de inhame. Então, tudo isso ainda está sendo estudado, já está elaborado, né? Ele já tem algumas metas. Então, pretende, por exemplo, quintuplicar a produção de frango naquela região, quintuplicar a produção de mandioca na região, dobrar a produção de mamão, dobrar a produção de inhame. Tudo isso já tem mais ou menos metrificado. O problema são os prazos, né? Porque é isso, como o MST tem essa consciência, tem passado essa consciência de que é um processo, de que é algo que vai demandar um tempo, não só para, como eu disse, ocupar a região e começar a produção, e tudo isso ainda está sendo muito estudado, né? Ainda está sendo elaborado para as metas como um todo. Mas o governo pretende, até 2028, ter tudo andando, né? Já ter pelo menos já no local já andando, né? 2028. Agora, Marco, não sei se você chegou a ver, o Lourenço fez uma reportagem muito interessante sobre como funcionam as mandalas, que são as primeiras culturas que o MST costuma fazer nos acampamentos, assim que estabelece um acampamento, faz essas mandalas. É muito interessante, eu até te convido a ler, caso não tenha visto ainda. São círculos em que tem uma produção rápida num espaço pequeno e para alimentar esses primeiros habitantes, esses primeiros moradores desse acampamento. É bem legal. Mas, Marco, na semana passada, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Na semana passada, a gente teve aqui em São Paulo o Congresso Dilemas da Humanidade, um congresso de economia, mas, como disse João Pedro Stedley, a economia é muito importante para ser tratada apenas por economistas. Então, teve mais de 70 pensadores, muitos economistas, claro, a tônica foi economia, mas lideranças políticas, populares também estiveram lá para contribuir com ideias para a gente que se relacionam com esse tema do nosso programa. Como o Sul pode lidar com os problemas vindos do Norte. Você também esteve lá, né? Eu e você estivemos lá. O que te impressionou mais? O que você ouviu de mais interessante? Olha, eu acho que teve muita coisa interessante. Foram 4 dias. Pode falar uma coisa. A gente começa a falar. Vamos falar uma em uma. Eu acho que, bom, primeiro teve algumas coisas que foram recorrentes em muitas falas, né? Então, por exemplo, eu acho que a questão da política de industrialização, né? Ou de reindustrialização, no caso de países como o Brasil e a África do Sul, que já foram países muito mais industriais e que sofreram um processo gravíssimo de desindustrialização nos últimos 30, 40 anos em virtude das políticas neoliberais. Né? Então, acho que tem uma consciência também hoje que está muito forte de novo no Sul global e que não era... Essa consciência não estava posta
eu diria 10, 15, 20 anos atrás, né? Até porque as políticas industriais, ela também por conta da prática e do discurso neoliberal, as políticas industriais viraram meio que era chutar cachorro morto, ninguém mais Foi achava... segundo plano, né? Ficou com o boom das Exa- commodities. Exatamente. Se achou que não precisava mais. Exatamente. Eu acho que agora nós estamos... essa consciência está muito forte, não é só na América Latina, é na África. O grande debate hoje da África com a China, por exemplo, é política de industrialização. Porque a África está falando para a China, vários líderes africanos nas últimas reuniões com o Xi Jinping têm dito o seguinte, olha, a gente é muito grato pelo que a Nova Rota da Seda fez por nós em termos de infraestrutura, isso foi fundamental. Agora nós precisamos dar o próximo passo, que é industrializar. Então, por exemplo, um país como a Etiópia, que também faz parte hoje dos BRICS, é um país que se beneficiou muito dos investimentos chineses para a industrialização. Agora, só um comentário, é muito interessante, porque nós estamos num momento histórico que é quase irônico, né? Porque quem é que está também retomando, né, a política de industrialização como uma política fundamental? São os Estados Unidos. Né? Uhum. Por mais que o Trump parece que está com uma tática um pouquinho estabanada, né? Mas o fundamento do que ele está dizendo é real. Ele falou assim, nós Sim. perdemos o nosso poder de produção industrial e nenhuma nação pode ser forte sem isso. Né? A Alemanha, por outro lado, já anunciou um pacote, né, de rearmamento gigantesco, que é reindustrialização, né, de 400 bilhões de dólares, inclusive acabando com as regras, as leis de austeridade fiscal que a própria Alemanha impôs a ela mesma e a Europa. Né? Ou seja, toda aquela história, austeridade fiscal, não pode gastar, não pode ter política industrial, isso acabou. Acabou lá no norte. Inclusive, né? o neoliberalismo, né? Exatamente. Preceitos defendidos como dogmas incontestáveis pelo norte, agora estão sendo destruídos pelo próprio norte. Você sabe, Durão, que a gente falou muito há umas semanas atrás com essa história do Trump tentando reverter o Nixon, né? Ou reverter o Kissinger com essa coisa, vamos tentar atrair a Rússia para perto e afastar da China, fazendo o oposto do que o Kissinger e o Nixon fizeram nos anos 70, que foi os Estados Unidos trouxeram a China para perto para afastar a União Soviética. Na verdade, o que o Trump tem feito nas últimas semanas agora é um outro capítulo, é reverter o Reagan. Ele está revertendo o Reagan. Neoliberalismo. O neoliberalismo. Exato. Exatamente. A financiarização, a terceirização da indústria para os países asiáticos. Então, na verdade, nós estamos vivendo o mundo está de cabeça para baixo. Né? O mundo criado em 1944 na Convenção de Bretton Woods, que estabeleceu organismos como o FMI, o Banco Mundial, a OMC, isso daí tá ruindo, né? Exatamente. E que a esquerda sempre defendeu, combateu esses instrumentos de dominação imperialista, de manutenção da pobreza. Exatamente. Instrumentos que mantinham os países pobres bem pobres e os ricos cada vez mais ricos. Desenvolvimento do subdesenvolvimento, né? Como diria o André Gunder Frank, essa expressão dele dos anos 60. Né? Exato. E como disse a Juliane Furno no encerramento do Dilemas, o tempo histórico está sendo acelerado. O que vai sair disso a gente não sabe ainda, né? Exatamente. E daí eu vou citar uma das coisas que mais me interessaram, uma das ideias que eu achei mais interessantes. Márcio Postman, do IBGE. Excelente. Postman, excelente. Ele chegou com um conceito simples. A gente não pode perder a capacidade de sonhar com um futuro melhor do que o passado. E o futuro é a gente que faz. A gente não pode delegar o nosso futuro a outros, especialmente ao norte. Porque o futuro criado, pensado para nós pelo norte, não é bom, não é legal. Nós temos a obrigação de pensar e construir o nosso próprio futuro, enquanto país, enquanto região. Eu achei esse conceito muito interessante. E muitas vezes vem sendo esquecido por nós, né? Essa posição meio passiva de deixar o barco rolar e a gente não tomar as rédeas da situação. E para isso, uma das coisas mais interessantes um dos jeitos de viabilizar isso são as negociações em bloco. Né? O regionalismo, né? Como o Mercosul. Queria saber de você e do Lorenzo como é que são vistas essas negociações em bloco. Aí na Venezuela, Lorenzo, a Venezuela que acabou não entrando no BRICS, mas pertence a outros blocos. Como essa questão é vista aí dentro? Durão, essa é uma questão fundamental, né? A Venezuela hoje, por ser um país bloqueado, ser um país altamente sancionado,
ela depende de alianças estratégicas e de alianças, como você bem disse, regionais e também intra-regionais para poder ter alguma forma de subsistência, né? Então, por exemplo, conseguir colocar no mercado externo, né, inserir no mercado externo o seu próprio produto, petróleo, principalmente, né? Então, a Venezuela conta muito com essas alianças, né? É claro, tem alguns blocos que são mais, que têm menos peso internacional no sentido de não conseguir confrontar esses grandes blocos econômicos, né? É como, por exemplo, o CARICOM, que é o bloco do Caribe aqui, de países caribenhos, e a CELAC também. Então, são blocos que, principalmente a Venezuela, tem tido maior protagonismo e feito uma articulação maior, né? Tem tido, isso, tem coordenado mais esses blocos. Mas a Venezuela também quer fazer parte de outros blocos, né? Como você disse, blocos que às vezes têm um peso econômico maior e que sim conseguem fazer uma confrontação mais importante, né? Como o próprio BRICS, né? Que você bem mencionou. Então, para a Venezuela é fundamental você ter articulação política, articulação econômica internacional. E aí entra alguns dos temas que foram discutidos no Dilemas da Humanidade, né? Eu acompanhei aqui à distância, E o que mesmo à você distância consegui destaca? acompanhar O uma ou outra. que te impressionou mais que você viu no Dilemas, Lourenço? Então, é exatamente isso. Acho que uma das coisas que eu achei fundamental e que é discutido aqui é uma possibilidade, né, uma política internacional, né, uma articulação internacional para desdolarização, né, para você conseguir fugir do uso do dólar como uma moeda principal, principalmente no comércio entre países que não usam o dólar, que não são países que têm o dólar como a sua moeda fiduciária, né, a sua moeda principal. Então, é claro, a Venezuela foi forçada a um processo de dolarização, mas é óbvio que a Venezuela quer sair disso, né? A Venezuela não quer usar o dólar tanto como moeda corrente do dia a dia, né? Como moeda de troca comercial entre outros países. E aí entra um outro tema do Dilemas da Humanidade que eu achei muito relevante, né? Que também é o papel da China nisso tudo, né? Qual que é o papel da China nessa articulação, o peso que a China vai ter nisso, o quanto que a gente tem que depositar uma certa esperança na China para trazer esse tipo de coisa, o quanto a gente usa, né, eu digo, nós como países subdesenvolvidos, países da periferia do sistema capitalista, como que a gente pode ter esse tipo de aliança, principalmente com a China hoje, para desenvolver, como vocês bem pontuaram, indústria, mas também nesse caso, que eu estou citando, que para mim foi importante, que é a questão da desdolarização, né, de você sair do sistema SWIFT, você sair do uso do dólar como moeda principal. Isso a gente tem visto em vários acordos que já estão sendo costurados, ou seja, você ter uma troca comercial entre Brasil e China, outras moedas, que não o dólar, né? E aí você cria uma reserva de divisas nesses países que também não está só baseada no dólar, né? Está baseada numa cesta de moedas que te ajuda a diversificar a sua própria, enfim, a sua própria economia, né? Pois Então, eu é. acho que isso, para mim, Durão, foi o principal não, mas o que me chamou a atenção do Dilemas da Humanidade, que é um tema importante que tem sido muito discutido aqui na Venezuela. Agora, Marco, você falou muito sobre desdolarização durante esse congresso, né? O que me impressionou foi como isso foi explicado, de como poderia acontecer passo a passo. É, Sobre isso, qual foi a impressão que você ficou sobre esse tema da desdolarização, dessa mudança no sistema financeiro global? Olha, esse tema virou um dos temas da moda, né, nos últimos 2, 3 anos, principalmente depois do roubo das reservas internacionais russas, né, com o começo da operação militar especial na Ucrânia. Então já era um tema recorrente. Na verdade, eu acabei de ler um estudo sobre todas as declarações dos líderes dos BRICS, desde 2009, um estudo do Valdai Club, que é um think tank muito importante na Rússia. E é muito interessante porque aí lá eu descobri que a primeira vez que falaram nesse tema, viu, Lourenço, de uso de moedas locais, foi em 2010, na cúpula do Brasil, na segunda cúpula dos BRICS, que foi aqui no Brasil, tem lá um parágrafo já falando da necessidade, né, de fazer estudos para viabilizar comércio em moedas locais, para que não seja sempre feito em dólar. Quer dizer, nós estamos agora em 2025, né? Esse tema está quente, mas ainda nós não temos um avanço concreto do ponto de vista dos BRICS. O que tem acontecido, a desdolarização está acontecendo na prática com vários países, por exemplo, China e Rússia. China e Rússia hoje, 95% do comércio entre China e Rússia é feito em rublos e em yuans.
né? Já não usa mais o dólar pela questão das sanções, etc, etc. Mesma coisa se você pegar Índia e Rússia, por exemplo. Desde do começo da guerra, a Índia acho que quintuplicou as compras de petróleo da Rússia, né? Dando uma banana para as sanções da OTAN. Isso criou, e está sendo feito em rublos e rúpias. Mas é interessante porque esse caso específico é um caso que mostra também como a gente vai precisar avançar nessa questão da moeda de reserva ou de uma unidade de conta nos BRICS. Porque é o seguinte, não basta só fazer moedas locais o comércio, porque quando o comércio é muito desigual entre dois países, e é o caso de Índia e Rússia agora, você cria uma distorção muito grande. Então, por exemplo, hoje a Rússia está com o equivalente a mais de 40 bilhões de dólares em rúpias, que eles não têm o que fazer. Porque eles não vão comprar isso tudo da Índia e nenhum outro país vai aceitar a rúpia. Estão fazendo talvez triangulações com Emirados Árabes, enfim. Mas isso é um ponto que o Paulo Nogueira Batista sempre lembra. Olha, a moeda local, o comércio é importante, vai ser um estágio, mas ele não é suficiente. Né? Então, preciso ter algo que seja aceito por todo mundo. Exatamente. Né? Esse vai ser, mas, de fato, nos BRICS, esse tema está em suspenso momentaneamente. Ele não tem, acho que a curto prazo, isso não está sendo tido como... Por que as coisas demoram tanto? Porque é complexo, fazer uma coisa dessa é muito complexa, politicamente, porque cá entre nós, aí são informações de fontes internas, a Índia está travando tudo. A Índia está cumprindo um papel muito ruim internamente nos BRICS, que é de travar a maior parte das discussões, das propostas mais avançadas, a Índia tem travado. Mas as propostas mais avançadas são quais? No momento, não se discute uma moeda do BRICS, correto? Se discute uma cesta de valores, quais são? É que, na verdade, seria a ideia, tem várias possibilidades. Uma é fazer a tal da moeda de reserva dos BRICS, a proposta do Paulo Nogueira, que seria aí criar um índice entre as moedas, né, um câmbio entre elas, que seria flutuante, mas que permitiria, então, você criar uma espécie de uma moeda... Ela não é uma moeda como o euro, tá? Aliás, ela não é isso aqui, ó, falando em... Aqui eu não sei se dá pra ver, ó. Isso aqui eu ganhei ganhei de um amigo russo. Isso é uma coisa maravilhosa. Lindo, né? Que lindo. É uma propaganda russa sonhando com uma moeda dos BRICS. Né? No centro tem uma arte que envolve várias bandeiras dos países do BRICS, né? Exatamente. E aí tem aqui os países parceiros do outro lado, né? Então aqui os 5 primeiros e depois os parceiros. E os membros plenos novos. Isso aqui eles distribuíram ano passado no Business Council, no Conselho de Negócios dos BRICS, lá em Moscou. Mas enfim, então é um debate muito, muito longo, né? Acho que vai levar anos ainda para ser implementado. Agora, há outras possibilidades que vêm sendo discutidas nos BRICS também, como defesa, né? Defesa contra os ataques do Império. Uma delas, por exemplo, é uma questão que ainda está pouco falado na mídia. Então aqui é quase um furo do Brasil de Fato isso aqui, viu, gente? Olha, anota aí, ó. Tem uma discussão acontecendo já há alguns anos, ela está nesse momento acontecendo, que é formar uma companhia resseguradora dos BRICS. Aí você pergunta, Marco, mas que diabo que é uma resseguradora? Que diabo que é essa resseguradora? Resseguradora são as seguradoras das seguradoras. Né? Então as companhias seguradoras fazem os seguros para os seus clientes, né? Para empresas, para pessoas, mas ela tem que ter alguém bancando, porque quando tem um desastre, uma catástrofe natural, isso quebra facilmente uma empresa seguradora. Então ela tem as resseguradoras, que são as que bancam, né? Que garantem a estabilidade do sistema de seguros mundial. Uma segunda rede de segurança. Exatamente. Agora, o que na verdade são as resseguradoras? Bom, a gente está falando muito das tarifas do Trump agora, né? Mas qual foi a principal arma que os Estados Unidos vem usando nos últimos anos contra seus adversários políticos? Qual que é? Sanções, certo? Sanções contra, acho que 30% dos países do mundo hoje tem alguma sanção dos Estados Unidos. Ora, as resseguradoras, na verdade, elas são a polícia das sanções. Elas é que garantem o cumprimento das sanções. De que maneira? Rapidinho. Se, por exemplo, a Índia está comprando petróleo da Rússia agora, tem um teto que a OTAN estipulou, né? Vamos supor, $50 é o máximo do preço que pode comprar o petróleo russo. Mas a Rússia fala, não, meu preço é 80, fala para a Índia. Com desconto, mas é 80. Aí a Índia vai lá e contrata um navio para pegar o petróleo na Rússia. Aí ela vai fazer o seguro do navio. Ela chega na seguradora e fala, tá aqui, eu tô fazendo o seguro desse navio, o petróleo $80 o barril. A seguradora vai falar assim, não posso fazer,
só posso fazer até 50 porque a minha resseguradora vai cumprir as sanções da OTAN e só vai me pagar o equivalente a $50 de seguro. Ou seja, se você não tem uma resseguradora dos BRICS, a gente não tem defesa contra as sanções do norte. E eles podem decidir economicamente como as coisas vão funcionar, né? Seria um sistema paralelo, como o SWIFT, né? Que existe. SWIFT, para quem não sabe, é o sistema de trocas. É um banco de dados compartilhado pelos bancos e instituições financeiras que faz a roda girar. Isso, é um e-mail que você manda, ó, Durão, mandei 20 mil para você. O SWIFT faz isso, faz uma mensagem que te fala que o dinheiro chegou. E qual o problema dele? O problema dele é que é outra arma dos Estados Unidos, né? Porque ele é controlar, apesar de estar na Bélgica, desde 2001, desde do 11 de setembro, os Estados Unidos exigem o acesso aos dados do SWIFT para controlar as transações dos terroristas. Na verdade, isso se tornou um controle de todo mundo, né? Então ele pode hoje dizer, ele excluir países do SWIFT, como está a Rússia, como a Venezuela, como o Irã. Né? Então também aí a necessidade de um sistema de pagamentos alternativo, que aliás está na mesa dos BRICS. Isso pode ser que saia, viu, Durão? Acho que a questão da moeda de reserva, da unidade de conta, eu acho que vai demorar mais. Mas um sistema de pagamentos alternativo ao SWIFT, também pelas fontes que eu tenho conversado lá em Brasília, é um debate que está forte e pode ser que nessa ou na próxima cúpula, na Índia, pode ser que a gente veja um anúncio nesse sentido. Agora, Lourenço, a Venezuela foi poupada pelas sanções do tarifaço do Trump, né? Ainda assim, o Maduro falou, agora o mundo todo está vendo o que a gente passa, né? Sanções, economias sufocadas. Qual que é a perspectiva aí em Caracas para esse governo do Trump, né? Eu sei que é uma pergunta meio redundante, mas quando a gente pensa que o presidente dos Estados Unidos está no cargo há menos de 3 meses e já causou tudo isso, o que se espera aí de dentro dos Estados Unidos? Não, Durão, não é uma pergunta redundante pelo seguinte motivo. Antes, tinha muita incerteza, né, sobre o que ia acontecer. No Brasil de Fato, a gente deu vários textos falando sobre isso, sobre essa insegurança em relação ao Trump, que o Trump poderia ser mais pragmático de alguma maneira, ou se esperava mesmo que o Trump fosse mais agressivo. Então, tinha essa grande incerteza sobre o governo Trump e os efeitos aqui para a Venezuela. O que se provou nesses 3 meses é que é um governo de muito ataque contra a Venezuela, né? Rapidamente se tornou um governo de muito ataque contra a Venezuela. Primeiro, em relação às tarifas, né? Como você falou, as tarifas da Venezuela não são as maiores, mas ainda assim, dentro desse tarifaço, o Trump ameaçou e disse, né, e determinou que quem comprasse o petróleo venezuelano receberia mais tarifas de 25%. Então, assim, então, isso por si só já demonstra um ataque muito forte contra a Venezuela dentro de um pacote de tarifas, né? Agora, tem outros temas também que estão envolvidos nisso, né? Que não são só as tarifas, que são principalmente as licenças para o petróleo. Para a Venezuela, a permissão que a Venezuela tinha conseguido no governo do Joe Biden para vender o petróleo no mercado internacional. Isso com o Trump voltou atrás. Então, a Venezuela e a PDVSA, que é a empresa petroleira venezuelana estatal aqui, já não podem, de novo, fazer negócio com empresas estrangeiras, não podem ter parceria, não pode ter empresas mistas. E isso preocupa muito o venezuelano e a economia venezuelana. Né? Durante um primeiro momento, o governo de Maduro, né, com a sua razão, começou a fazer um discurso de maior otimismo, ou de tranquilizar o povo, a população, de dizer, olha, estamos preparados para lidar com as sanções, estamos preparados para lidar com mais esse ataque dos Estados Unidos, porque a gente já tem o know-how, né? A gente já sabe como fazer, a gente já está há 7 anos sancionado, e isso é uma verdade, né? A Venezuela conseguiu, com o tempo, algumas maneiras, algumas ferramentas de, entre aspas, driblar as sanções, ou de sobreviver em meio às sanções, né? No caso seria triangulando o petróleo, ou seja, você consegue colocar o petróleo no mercado internacional e principalmente asiático por meio de triangulação, né? Você usa uma empresa fantasma no Caribe, sei lá, nas Bahamas, e revende petróleo para o Irã, para a China e tudo mais. O que não tem nenhuma ilegalidade nisso, né? É importante dizer. Ilegal são as sanções, né? A ONU não reconhece esse modelo de sanções em que um país impõe essas medidas coercitivas contra outro país. Então não tem nada de legal nisso. Foram algumas ferramentas que a Venezuela foi encontrando para conseguir sobreviver.
Mas agora, não só com essa derrubada das licenças, mas também com a saída da Chevron, ela tem preocupado muito os economistas venezuelanos, né? A Chevron atua aqui na Venezuela há 100 anos, é uma das principais exportadoras de petróleo aqui do país, que coloca uma quantidade mais ou menos de 20% do petróleo que é extraído na Venezuela no mercado estadunidense, e agora a empresa tem até 27 de maio, 28 de maio para deixar o país. Isso, para os venezuelanos, tem sido um motivo de bastante preocupação, né? Porque vai ter um impacto de 1/5, né, basicamente, da entrada de dólares que a Venezuela conseguia por meio da venda de petróleo. Então, tudo isso, Durão, para resumir, tem mostrado todo esse ataque do governo Trump contra a Venezuela e tem acendido um alerta, se não amarelo, um alerta vermelho para o governo venezuelano, de encontrar outras medidas, encontrar outras ferramentas, né? Na última semana a gente deu no Brasil de Fato que a Venezuela aprovou um estado de emergência econômico, que libera o governo para fazer uma série de manobras e de usar uma série de recursos que vão facilitar e tirar burocracias para, por exemplo, fazer negócios com empresas estrangeiras. Então, tudo isso tem acendido um alerta, como eu disse, se não amarelo, vermelho, em relação à postura do governo Trump. E que também tem a coisa dos deportados, né? A gente pode entrar isso também mais na frente. Mas tudo isso é um pacote muito forte do republicano contra a Venezuela. Pois é, né, Marco? E o seu xará Marco Rubio, que é o chefe de Estado ali como se fosse um chanceler ali do Trump, ministro das Relações Exteriores, é um cara que declaradamente é contra o regime de Cuba, da Venezuela. Dá para esperar coisas piores vindas dos Estados Unidos esse ano ainda, na sua opinião? Eu acho que dá, eu acho que está só começando, na verdade. O Marco Rubio ele é famoso, né, há muitos anos, né, por ser um cara dos mais ideológicos, né, do Partido Republicano, do ponto de vista dessa paranoia anticomunista, né, de enxergar comunismo em todo lugar, e enfim. Lembrando que o Marco Rubio é um filho de cubanos, né, ele é um cubano estadunidense, e grande parte da vida política dele ele se fez na Flórida a partir desse ódio, né, à Revolução Cubana, depois a Venezuela, a Nicarágua e ultimamente a China também, né? Vamos lembrar que o Marco Rubio ele é autor de uma lei em 2022 que passou no Congresso, apesar de que nunca teve orçamento, mas eles criaram uma lei que era uma lei para conter a influência maligna da China e da Rússia na América Latina. Pois é, parece piada, né? Mas essa foi a lei. Ele fez essa lei com o Bob Menendez, que é um outro também cubano estadunidense, só que de Nova Jersey. O Bob Menendez, aliás, está preso, foi caçado e preso por corrupção, né? Então também a gente já vê o tipo de amigos, né? E aliados do Marco Rubio, né? Então, e ele realmente, assim, ele está, acho que ainda se controlando um pouquinho, porque acho que a estratégia maior nesse momento, por exemplo, né, foi tentar resolver a guerra na Ucrânia e tal. Mas em relação à China, não tenha dúvida. Né, não tenha dúvida que está só começando o repertório de ataques dos Estados Unidos contra a China. Agora, eu só queria lembrar, eu tive aqui em fevereiro a última vez, né? A gente estava começando a discutir o que ia ser o Trump, né? E você pode ver lá no arquivo que eu falei, olha, o Trump vai dar problema para a América Latina e tal, mas do ponto de vista global, ele é um cara que ele vai criar um monte de divisão interna nos Estados Unidos e vai criar divisão entre os seus aliados. Né? Já está acontecendo. E já está acontecendo. Pois né? é. E tá forçando, inclusive, países históricos, de tensões históricas, a fazer acordos. Por exemplo, China com Japão e Coreia do Sul há 3 semanas. Exato. Uma coisa completamente inesperada. Impensável há pouco tempo. Impensável. Cara, ano passado na China a gente estava discutindo a possibilidade de começar uma guerra pela Coreia do Sul. Sim. E a própria União, China e a União Europeia, que estão muito mais próximas agora do que estavam há 2 meses atrás. Exatamente. Né? Afinal, o presidente dos Estados Unidos está ameaçando afanar a Groenlândia. Exatamente. Né? Apenas isso. Apenas isso. Olha, a gente já continuou com essa conversa, mas antes eu queria fazer um convite para você que está assistindo a gente. Como a gente já falou, temos uma rádio FM 98.9 e nessa rádio FM
temos um jornal para você chamar de seu. Ficar informado dos principais fatos do dia, com uma visão sempre popular das notícias. É o Conexão BDF, primeira e segunda edição, de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã e às 5 da tarde, com um time de apresentadores de peso. Kaique Santos, pela manhã, e José Bernardes, de tarde. José Bernardes e a Larissa Boyer, no final da tarde. Informação de qualidade. Então, sintoniza lá, 98.9. Agora, Marco, voltando aqui, falando ainda de BRICS, você acha que o BRICS é a plataforma mais viável para negociações em bloco? A gente vem falando de Mercosul, outros possíveis blocos. Você acha que as saídas do sul global vão vir do BRICS ou de alguma outra estratégia, Rota da Seda, enfim? O que você acha sobre isso? Olha, eu acho que tudo isso, Durão. Eu acho que essas três que você elencou, eu acho que elas cumprem funções diferentes. É evidente que o BRICS tem, acho que o maior potencial hoje, né? Por reunir. Bom, hoje o BRICS já conta com a maior economia do mundo, que é a China, segundo o PIB, né, pela paridade do poder de compra. A Índia é a terceira maior economia do mundo, a Rússia é a quarta maior economia do mundo, o Brasil está ali entre a sétima e a oitava posição e a Indonésia está entre a sétima e a oitava, está pau a pau Brasil e Indonésia. Então você pensa que das 8 maiores economias do mundo, 5 são membros dos BRICS. Então evidentemente que do ponto de vista econômico é um peso gigantesco, né? Agora, o BRICS eu acho que está passando por um momento um pouco decisivo, né? O BRICS ficou um pouco apagado, né? Aqui pra gente então, né? Desde o golpe do Temer, depois dos 4 anos de Bolsonaro, ninguém falava em BRICS porque o Brasil não saiu formalmente, mas o Brasil não estava mais lá, né? Agora, o BRICS voltou com muita força nos últimos anos, de novo, sobretudo com a questão da Ucrânia, depois a Palestina, né? O BRICS se torna essa esperança mundial, mas eu acho que o BRICS vai ter que tomar algumas decisões aí a curto prazo que vão ser importantes e sem tomar essas decisões o BRICS começa, eu acho, que a patinar. Nos últimos 2 anos nós tivemos as expansões, né? Tivemos uma expansão em 23 na África do Sul, com novos países membros, tivemos a expansão dos países parceiros no ano passado na Rússia e a Indonésia entrou agora no começo do ano como membro pleno. Tudo bem, isso manteve, digamos, o momentum, né, como eles falam em inglês, ali, manteve a empolgação. Só que o BRICS ainda está com uma dificuldade muito grande justamente de chegar a consensos sobre medidas que gerem benefícios para os países. Quais são os principais pontos de discórdia entre os membros do BRICS? Olha, eu acho que tem primeiro, voltando atrás, né? Eu acho que um dos problemas dos BRICS é que agora tá grande. Por um lado é bom, por um lado dá muito mais força política, diplomática, econômica. Por outro lado é mais difícil tomar decisões. E o BRICS ainda segue a tradição, desde o começo, né? De só tomar decisões por consenso. Eu acho que vai ser impossível chegar a consenso. Todo mundo tem poder de veto? Todo mundo tem poder de veto. Se um país dos 10 ou 11 membros plenos, né, porque a Arábia Saudita não sabe se vai se fica, se um país disser não, acabou. Ora, como é que você vai criar uma série de iniciativas que são absolutamente complexas, como uma moeda de reserva, uma resseguradora, uma bolsa de grãos, como a Rússia tem proposto, o fortalecimento do Banco dos BRICS, como é que isso vai ser feito? Quer dizer, se você chegar a essas decisões só por consenso, eu acho que vai ser inviável. Então já tem muita gente defendendo isso, de que eu já ouvi gente na Rússia, já ouvi gente no Brasil, já ouvi gente na China dizendo, olha, nós precisamos começar a fazer o seguinte, ter outro mecanismo. Vamos supor, uma iniciativa, a resseguradora dos BRICS. Quem quer fazer? Quem quer tentar? 4 países, 5 países querem. Bom, beleza, vão lá, juntam, façam, depois avalia, outros países entram ou o país sai porque não foi bom pra gente. Se a gente não romper isso, eu acho que os BRICS começam a correr o risco daqui a alguns anos de virar um outro G77, né, que é o herdeiro do movimento não alinhado, que por sua vez é o herdeiro da Conferência de Bandung, e que chegou a um ponto de que o G77 hoje, que são 124 países, se eu não me engano, mais a China, eles todo ano se reúnem na ONU, fazem belos discursos,
mas não gera nada, não tem uma coisa concreta, não tem uma iniciativa que vai gerar benefício, vai melhorar a economia dos países, que vai dar mais força diplomática. Então, assim, os BRICS eu acho que tem um potencial gigantesco, né? Eu aposto muito nos BRICS, acho que e muita gente está apostando muito nos BRICS, mas a gente vai precisar, eles vão precisar resolver esses desafios, né? Pois é, para não cair na irrelevância, né? Exato. Outro tema que eu achei muito interessante que foi tratado lá no Dilemas da Humanidade foi a ideia de se criar uma cartilha, um manual de boas práticas para ajudar governos progressistas que assumam o poder e o que fazer, né? Nos primeiros 100 dias, nos primeiros 3 meses. Em vez de cada país tentar inventar a roda sozinho, contar com a expertise, a experiência de outros que já passaram por isso e que compartilham esse conhecimento. É uma iniciativa do Tricontinental, né, do Instituto Tricontinental, via Vijay Prashad, que eu achei bastante interessante. Mas, Marco, me fala dessa bolsa de grãos. Como é que funciona? Funcionaria, né? Vamos lá, boa pergunta. Essa semana eu estava conversando também com amigos lá em Brasília, tentando entender um pouco mais. O que me disseram é o seguinte: olha, Marco, realmente a proposta ela ainda está muito embrionária. Foi uma proposta que veio da Rússia no ano passado. Qual que é o princípio da proposta? Bom, se você pega todos os países dos BRICS hoje, membros plenos mais os parceiros, eles são responsáveis pela grande parte da produção mundial de grãos. Por exemplo, milho, soja, trigo, arroz. Arroz chega a quase 60% da produção mundial hoje dos países dos BRICS. E se o Vietnã entrar, o Vietnã foi convidado, está discutindo, se o Vietnã entrar vai passar de 60%, né, de arroz no mundo. Ora, diante desse fato de que os países dos BRICS então são os responsáveis pela maior parte da produção de grãos do mundo, aí diz o presidente Vladimir Putin: e por que diabos o preço dos grãos ainda é definido pela Bolsa de Chicago? Não faz sentido. Não faz sentido. Se nós somos os produtores, nós precisamos ter uma aliança entre nós, criar uma bolsa de grãos dos BRICS e a gente vai ter mais influência nos preços. A gente vai poder manter a estabilidade dos preços, porque os mecanismos de preço de commodities, eles não seguem só a oferta e a demanda, a lei da oferta e da demanda. Eles são alvos de especulação o tempo inteiro, né? E essa especulação, a gente não sabe como que ela se forma. Isso é uma caixa preta do mercado financeiro mundial. Então, a Rússia está propondo isso, né? E a Bolsa de Grãos ainda teria um outro potencial, Durão, que aí leva a gente para a questão, de novo, da desdolarização. A gente, na desdolarização, fala muito tem que criar uma moeda, olha aqui, a moeda dos BRICS, vamos fazer a moeda dos BRICS e tal. Beleza, isso é um tema. Só que não pode esquecer o seguinte: um dos pilares da hegemonia do dólar é o fato de que as commodities, seja de energia, seja de alimentos, seja de minerais, 80% a 90% das commodities no mundo hoje são negociadas somente em dólar. Isso faz com que todos os países tenham que correr atrás de dólar. E quem não tem dólar, se ferra. E entra em default, e quebra. Tem que ir no FMI, pedir, pelo amor de Deus, me dá um empréstimo, o FMI vem e quebra a economia do país. Ora, se alguma dessas commodities fundamentais, como são os grãos ou como são a energia, começam a ser vendidas em outras moedas, e daí se você faz uma bolsa de grãos dos BRICS, você pode dizer: olha, a gente vende arroz em dólar, mas se você quiser comprar em yuan, a gente vende. Se quiser comprar em rublo, a gente vende. Se quiser comprar em real, a gente vende, né? Então você diversifica o acesso, né, dos grãos com diversas moedas e você diminui a necessidade dos países correrem atrás de dólar. Ou seja, é um golpe no poder do dólar. Então isso é uma coisa que a proposta faz muito sentido, mas de novo ainda está num momento um pouco embrionário, digamos, o debate interno nos BRICS. Pois é, e Lorenzo, a Venezuela não entrou no BRICS, né, dessa vez, teve a sua entrada vetada pelo Brasil. Como é que essa questão permanece sendo discutida? Ainda existe esperança da Venezuela entrar no BRICS aí dentro, aí em Caracas? E queria que a gente falasse um pouquinho também, desse uma palhinha sobre a aliança entre Venezuela e o Irã, que também está sendo uma solução boa, né, para ambos os países, né? Como é que funciona isso? Durão, a questão do BRICS ficou nesse momento em segundo plano agora, né? Depois de todo aquele caso envolvendo o veto do governo brasileiro para a entrada da Venezuela no bloco, o governo venezuelano assumiu e tem assumido a postura de que a Venezuela já está no BRICS e vamos bola para frente, sabe?
A Venezuela já faz parte do bloco de alguma maneira, já negocia com todos os parceiros, então paciência, alguma hora isso vai acontecer. Mesmo Então, sem o entrada discurso é esse. formal, age como se tivesse, se fosse um membro, né? Isso, exatamente. O governo venezuelano tem essa postura de dizer que já faz parte do BRICS de alguma maneira, porque negocia com Índia, negocia com China, negocia com Rússia, e assim, e o Brasil, querendo ou não, já é um parceiro regional, então não tem. O governo Maduro assume isso e fala: não tem problema, tudo bem, não tem problema não. Queremos entrar nos BRICS, mas. Mas não é um problema tão grave agora, porque a Venezuela já tem já tem isso no horizonte, né? Então, se não for esse ano, o governo fala muito sobre uma entrada breve, né? Se não esse ano, ano que vem e tal. E mais cedo ou mais tarde a Venezuela vai entrar, porque também é interessante para os BRICS ter a Venezuela, né? A Venezuela é o país com maiores reservas de petróleo no mundo. Então, ter a Venezuela nos BRICS também é interessante, né? Para os próprios países dos BRICS, dentro daquilo que a gente conversou bastante, já falamos sobre sair de uma dependência dos Estados Unidos, fugir do dólar. Os Estados Unidos é um país altamente produtor de petróleo, mas você ter a Venezuela ao lado é importante para a China, que é um dos maiores consumidores de petróleo hoje do mundo. Então, a Venezuela já tem isso no horizonte e está, pelo menos agora, está tranquila em relação a isso, né? No ano passado teve muita essa discussão, muito por causa das eleições, né? Era interessante para a Venezuela entrar no BRICS num ano que teve uma eleição que gerou, né, toda essa contestação da oposição, para também ter uma certa validação política, né? Existe um pouco também essa linha que, claro, e o governo venezuelano tem toda a razão de assumir dessa maneira, né? Assim, é o seguinte, a gente já faz parte desse bloco, por que não formaliza a nossa entrada? Isso ajudaria também a legitimar, né, junto a esses países do Ocidente, né, que não reconheceram o governo da Venezuela, para mostrar que, olha, os outros países do sul global já reconhecem, né? E é uma verdade, né? A Rússia reconhece, a China reconhece, enfim, tem vários outros países que reconheceram a eleição, mas tem essa jogada política que faz parte, está totalmente no jogo. Então tem muito isso. E a relação com o Irã também é uma relação que foi se construindo muito durante os últimos anos também, né, Durão? Desde que o Chaves assume, o Irã também vai se tornando um parceiro cada vez mais importante para a Venezuela. Então, para consumo, como a gente falou também, né, para troca comercial petroleira, para algumas produtos industrializados, então peça de avião, a Venezuela importa bastante do Irã, outros maquinários para refinaria também, por exemplo, também a Venezuela importa bastante do Irã. O Irã tem sido um parceiro que se desenvolve cada vez mais como um parceiro importante para a Venezuela, né? São dois países altamente sancionados. E isso acontece, né? Dentro do bloqueio para vários países, todo mundo que está bloqueado começa a negociar entre si, né? Já que a gente não pode negociar com mais ninguém, mas a gente pode negociar entre nós mesmos, né? Então o Irã e a Rússia também, mas enfim, falando especificamente do Irã, tem se tornado para, principalmente nesse momento, produtos industrializados, né? Como eu disse, peças de avião, produtos bélicos, né? Alguns armamentos, principalmente. A Venezuela compra muita arma hoje da Rússia, do Irã e da China, então saiu também dessa dependência de comprar arma dos Estados Unidos, que hoje para a Venezuela também é importante, né, por ser um país que também é atacado e que sempre está no horizonte ataques, né, sempre tem no seu horizonte ataques estrangeiros. Então tudo isso também compõe essa relação que a Venezuela tem desenvolvido com o Irã. Maravilha. Gente, chegou na hora do nosso quadro que a gente traz um pouquinho de surrealismo e absurdo para você. Que foi... Vamos ver, né? Vamos ver. Com vocês, Terra Plana. A Terra é plana? Então tá bom. Lorenzo Santiago, o que você traz pra gente essa semana de Terra Plana? Qual a terraplanice vinda aí de Caracas? Escolhida por você, aliás. Foi escolhida de Caracas, Durão, mas ela veio mais uma vez da Argentina, né? O Milei, ele não para de dar declarações terraplanistas pra gente, né? Dessa vez ele falou que, nessa semana ele falou numa grande entrevista, de quase 4 horas de entrevista, que em 2031 ele não fará mais parte da política, né?
Então veja só, porque o terraplanismo está aí, né? Ou seja, você joga lá para frente uma data para você sair da política de um cara que claramente quer se colocar como outsider, né? Como um cara que não é político, que não está vinculado à política, mas ele joga lá para frente uma data para ele sair da política, para daqui a 6 anos dizer, bom, isso daí faz 6 anos que eu disse também, posso continuar na política, posso muito bem se manter assim, né? Então esses caras, esses ultraliberais, né, que dizem que não tem nada a ver com a política, que não são pessoas que vão estar ligadas à política, que odeiam a política, né, que a casta política é um lixo, como diz o Milei, eles no final das contas acabam não só entrando na política, como se perpetuando, né? Então é isso, ele contém da política. E aí ele ainda disse que vai viver no campo com seu cachorro, falou que não tem por que se tá mais envolvido com isso. Então, assim, Durão, é meio cômico, né? É terraplanista para mim, esse tipo de postura de empurrar para 6 anos uma coisa que claramente não é verdade, né? Ele disse, inclusive, nessa entrevista, que ele vai ser candidato à reeleição na Argentina em 2027, né? Então, por isso que ele botou o prazo de 2031, porque ele já se considera reeleito em 2027, então só em 2031, quando ele tiver 2 mandatos de presidente, que ele vai deixar a política. Ai, que conta bonitinha que ele fez, né? Você acredita nisso, Marco? Não acredito em nada que o Milei fala, cara. Pois é, olha, eu trouxe uma notícia que não é tão engraçada, assim, não é tão cômica, tem um lado mais sombrio, na verdade, mas é absurda também. Os Estados Unidos admitiram que deportaram erradamente, indevidamente, um salvadorenho de volta para o seu país de origem, e é o Quilmar Abrego Garcia. Ele tem 29 anos, ele foi deportado por um erro. Ele foi acusado de terrorismo, mas os próprios Estados Unidos, a Justiça dos Estados Unidos, admitiu que não é verdade, que foram acusações falsas, e hoje ele está numa prisão de segurança máxima, uma prisão famosa pelos maus tratos sofridos porque está preso lá, não tem comunicação com o mundo externo, não tem acesso a advogado, não tem acesso a nada. E essa pessoa está lá presa. Pois bem, você pensa, o cara foi deportado por erro, tira o cara da cadeia, né? Ontem. Mas não foi o que aconteceu. Você está vendo aqui, quem estiver acompanhando pelo YouTube, vê o encontro do Donald Trump com Nayib Bukele, o presidente de El Salvador. Eles brincaram com o fato de que o Quilmar tá preso. Fizeram troça, né? E dizendo que não iam soltar terrorista. Ele não é um terrorista, já foi reconhecido que ele não é um terrorista. Mas parece ser mais um capítulo da... Isso tudo não é só uma brincadeira de muito mau gosto. Isso esconde uma disputa entre o poder executivo e o poder judiciário dos Estados Unidos. O Trump está desafiando a justiça. Uma juíza do estado de Maryland já deu um prazo para os Estados Unidos dizerem sob juramento, o executivo dos Estados Unidos dizerem sob juramento o que eles estão fazendo de concreto para reverter essa deportação do Quilmar Abrego Garcia. Então, a gente vai esperar o que vai acontecer nas próximas 2 semanas, que foi o prazo dado por essa juíza, para trazer mais novidades. Marco, tá em tuas mãos. Putz, tem nem o que pensar, né? Isso é desgraça, né? É desgraça. Não, eu fico imaginando, Durão, assim, é um caso, né, que eles pegaram e admitiram. Você imagina quantos casos que estão acontecendo e a gente nem faz ideia. E eles não vão admitir. Pessoas que que têm green card, pessoas que estão lá já como cidadãos estabelecidos e tal. O nível de violência que essas pessoas estão passando, né? Enfim, é um negócio muito triste, né? É muito triste. Enfim, é mais uma dessas tragédias anunciadas que a gente já esperava que o Trump fosse... Mas lembrando também, né, gente, que o Biden também foi uma desgraça, né? A política de imigração do Biden foi uma desgraça total. Inclusive, ele teve mais gente presa do que o Trump 1, né? E aí também a gente fica essa coisa, porque os democratas são um pouco Parecem mais... bonitinhos, né? Não tem jeito, essa coisa da imigração. Agora, eu quero saber o seguinte, como é que o Trump vai reindustrializar o país
sem os imigrantes. Entendeu? Não tem como. Desculpa. Não tem força de trabalho. Você sabe que hoje, na indústria bélica americana, que é né, a principal indústria que sobrou nos Estados Unidos, tem um déficit de 100 mil trabalhadores. Não tem gente para trabalhar. E o cara vai expulsar os imigrantes que seriam potenciais mão de obra para o plano dele de industrialização. Então, enfim. Olha, não tem chance nenhuma de dar certo, né? É isso. Olha, então com isso a gente fica por aqui. O Estrangeiro de hoje, uma vitória minha, apresentador. E eu prometo na semana que vem, com a volta de Lucas Stanislau aqui na apresentação do Terra Plana, a gente atualizar esse placar aí, e inclusive trazendo os detalhes da disputa pessoal entre minha com o Lucas, para ver quem tá na frente e leva para casa esse troféu. O Estrangeiro é apresentado por mim, Rodrigo Durão, apresentado e escrito. A direção e produção é de Letícia Holanda, edição e sonorização é de Fábio Balbini, operação do Switcher, Guilherme Kobayashi e Otávio Oliveira, identidade visual é de Rafael Canoba. E no Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é da Muniz Ravena, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury e a direção executiva é da Nina Fidelis. Um abraço e tchau!